Provérbios capítulo 18 e versículo 21. Eu quero que você preste bem atenção sobre a mensagem que eu vou trazer para você nessa noite. Diga comigo: há poder nas minhas palavras. Não, mais forte, diga: há poder nas minhas palavras. Então, olha o que diz em Provérbios: a morte e a vida estão no poder das palavras que saem da minha boca. Então quer dizer, muitas pessoas às vezes fazem tudo certo, mas quando abre a boca destrói tudo que construiu. Preste bem atenção. Tem pessoas que fazem tudo certo, ela ora, ela jejua, ela dá o dízimo, ela dá a oferta, mas quando ela abre a boca na casa dela, ela destrói tudo aquilo que foi construído. Então, quando a Bíblia está dizendo que o poder da vida e o poder da morte está no poder da palavra, é algo muito sério. Se você disser que vai ser difícil, vai ser difícil. Mas se você disser que você já está lá, você já chegou. Amém? Se você falar que é difícil, é difícil. Mas se você falar que você vai chegar, na verdade você já está lá. Então nós precisamos entender isso. Olha só que coisa violenta. Aquele centurião de Cafarnaum. Eu tive a oportunidade em Israel. E se você pegar a distância de Cafarnaum até Jerusalém, irmão, é uma distância boa. É uma distância muito boa. E aquele homem sai lá de Cafarnaum e vai até Jerusalém, aonde Jesus estava. E quando ele chega até onde Jesus está, ele olha para Jesus e diz: Jesus, o meu servo, ele está doente, está queimado, e eu preciso que o Senhor me ajude. Jesus de pronto se prontificou a se levantar e ir até a casa dele. Ele olha para Jesus e diz assim: não precisa o Senhor ir na minha casa, porque lá na minha casa as minhas palavras têm poder. E Jesus olha para ele e diz: como assim? Ele diz: lá eu tenho servos que trabalham para mim. Eu digo para os meus servos: vem, e eles vêm. Eu digo para os meus servos: vai, e eles vai. Então, assim como as minhas palavras têm poder, a sua também tem poder. E se o Senhor liberar uma palavra aqui agora, essa palavra vai cruzar rio, montanhas e montes. E quando eu chegar na minha casa, o meu servo já vai estar trabalhando, já vai estar de pé, porque assim como há poder nas minhas palavras, há poder também nas tuas palavras. Eu quero profetizar em nome de Jesus: não vai precisar ninguém na tua casa orar não. Se você liberar uma palavra aqui, quando chegar lá, o milagre já vai estar na porta te aguardando. Se prepara, porque o que Deus está colocando em você é para você resolver o problema que está acontecendo na tua casa. Olha o teu irmão, diga: poder nas tuas palavras. Não, mas fala, é vigília. Diga: há poder nas tuas palavras. Então preste bem atenção. Esse homem, ele foi violento. Ele foi violento porque Jesus olhou para ele e disse: eu nunca vi tamanha fé. Porque Jesus pensou que ele ia chamar Jesus para ir na casa dele. Mas ele não, ele disse: se o Senhor liberar uma palavra aqui, quando eu chegar lá, meu servo já vai estar de pé e já vai estar trabalhando. Preste bem atenção. Tudo que existe foi criado através da palavra. Diga: o que sai da minha boca é profecia. Toda palavra que sai da tua boca é profecia. Toda palavra que sai da tua boca é semente. Se você liberar palavra boa, você vai colher coisas boas. Se você liberar palavras ruins, você vai colher coisas ruins. Então, quando você compreende isso, você experimenta algo sobrenatural. Olha o que diz agora em Mateus 12:34.
Porque pelas suas palavras será justificado, e pelas suas palavras você também será condenado. Olha só, tudo pela palavra, tudo pela palavra. Pela sua palavra você vai ser justificado, e pela sua palavra você vai ser o quê? Condenado. Então isso é muito forte. Ei, sabe aquela pessoa que recebe aqueles crentes que gostam de conversar, mas da vida dos outros, e você deixa conversar na tua casa? Aquela palavra está trazendo maldição para a tua casa. Você está colocando a tua casa em ruína. Você está destruindo a tua casa. Ei, preste bem atenção. Sabe aquelas pessoas mal resolvidas de alma, que vai na tua casa falar mal de pastor, de autoridade espiritual? Ei, põe esse demônio para correr, vai trazer problema para você. Coloca esse demônio, olha o demônio de guerra, é demônio. Isso vai trazer problema para a tua casa. Então você precisa entender uma coisa: pelas palavras você vai ser justificado ou vai ser condenado. Então você precisa entender isso. Você precisa entender que a palavra é violenta. Vou te mostrar aqui. A Bíblia diz que um certo dia tinha uma mulher que estava na sacada da tua casa. Ela estava aqui com seu esposo, e ela olhou e viu um homem de Deus caminhando. E ela olha para o esposo e diz: ali está indo um homem de Deus. Ela olha para o marido e diz: esse homem vem aqui, atende o povo, e no final da tarde ele tem que ir embora. Sabe o que essa mulher faz? Ela tinha uma economia, uma reserva, e ela olha para o marido dela e diz assim: eu vou pegar a minha economia e vou sacrificar. E ele disse como? Ela disse: nós vamos construir na parte de cima uma suíte 5 estrelas para esse profeta descansar aqui na nossa casa. Ela prepara então um ambiente gostoso, aconchegante. E o dia o profeta ia embora, ela disse: não vai embora não, eu construí uma suíte especial para você, 5 estrelas. Quando Eliseu entra na casa daquela mulher sunamita, junto com o teu servo Geazi, e entra dentro do quarto, ele fica assustado com a qualidade do quarto, com o tamanho e vestimento. Preste bem atenção. Ela preparou o quarto porque ela queria agradar o profeta. Vou te contar um segredo aqui que vai mudar a tua vida. Sabe quando você lê Salmo 34, versículos, ou melhor, 37, versículo 4, diz o que ali? Agrada-te do Senhor e Ele atenderá o quê? Então, quando teu pastor for na tua casa te visitar, em vez de você começar a pedir, agrada a Ele primeiro, porque o que Ele vai te liberar depois vai resolver tua vida. Então preste bem atenção. Aquela mulher preparou o ambiente para agradar quem? O profeta, o homem de Deus. Ela agrada aquele homem, e olha só que coisa violenta. Ele entra naquela suíte, bispo, e ele olha para Geazi e diz assim: eu nunca dormi numa cama como essa e nunca me assentei numa cadeira como essa. Ele manda Geazi descer na casa e ele diz assim: vê o que essa mulher precisa, porque eu preciso liberar uma palavra dentro dessa casa. Olha, teu irmão, diga assim: pessoas inteligentes provocam o seu próprio milagre. Olha só que coisa forte. Geazi desce na casa, passeia na casa, e ele volta arrasado, porque ele nunca viu uma casa tão bela, tão completa como a casa daquela sunamita. E ele volta e ele olha para o senhor dele, Eliseu, e ele diz: meu senhor, essa mulher tem tudo, não falta nada. E Eliseu olhou e disse: não é possível. Ninguém é tão rico que nunca precisa de nada, ninguém é tão pobre que não precisa de algum auxílio. Então ele disse: não precisa sim. Ele disse: ó, um detalhe, eu vi que a casa é muito bonita, porém não tem criança nessa casa. Ela não tem filho não.
Ele disse assim: então chama ela e o marido. Agora olha só que loucura. A mulher com 70 anos, o marido com 80. Ele reúne com a mulher na sala e com o marido e diz: daqui um ano, nessa mesma data, você vai estar segurando uma criança. Agora, como que você fala isso com uma mulher de 70 anos e um marido de 80? Olha para o teu irmão e diga assim: pelo poder da palavra. Diga: a palavra, ela traz existência àquilo que não existe. Eu quero liberar uma palavra na tua vida. Daqui um ano, você vai estar segurando algo tão especial da parte de Deus, que nem você vai entender como chegou na tua mão. Talvez o que você está engravidando nessa noite é da casa, é do carro, é da empresa, é de um negócio grande. Porque enquanto eu estou profetizando, Deus está tocando no teu útero, está dizendo: engravida desse projeto, engravida de algo grande, porque a palavra está sendo liberada. Você não veio num bate-baixo de um frio desse para voltar da mesma forma. Ele está dizendo: se prepare, porque dentro de um ano algo grande será liberado sobre a tua vida. Então a palavra, ela traz existência de coisas grandes. A palavra, ela traz para você alguns benefícios quando você usa dela. E você precisa entender isso. Olha o que diz aqui em Tiago capítulo 3, versículo 2 e 3. Se alguém não tropeça nas suas palavras, é varão perfeito. Olha teu irmão, diga assim: só de não tropeçar. Diga assim: tropeçar quer dizer não falar demais. Já é uma pessoa perfeita. Só de você não falar demais, você já é uma pessoa perfeita. Olha teu irmão, diga assim: é simples, só fecha a boca. Então tem gente que perde a bênção porque fala demais. E aqui está dizendo que se alguém não tropeça nas suas palavras, é um varão perfeito, é uma pessoa perfeita. Então a gente precisa entender isso, que às vezes a gente perde a nossa bênção. Sabe por quê? Porque a gente fala demais. Tem hora que a gente tem que ficar só quieto. Tem hora que a gente tem que ficar só quieto. Mas sabe qual é o nosso problema? Diga assim: problema da alma. Ela toda hora quer gritar. Então dá um grito aí. Diga: quieta minha alma. Você tem que aquietar a tua alma. Eu estava num discipulado terça-feira com o apóstolo Joel lá em Volta Redonda, e ele estava falando um pouco disso. Lembra quando Jesus chegou na casa de Maria e de Marta? Só que Lázaro já tinha sido sepultado fazia quantos dias? 4. Ele ter sido sepultado 4 dias, 10 dias, 15 dias, para Jesus muda alguma coisa? Mas quem tem problema de alma quer falar. Quem tem problema de alma acaba nem reconhecendo quem está diante dele. Preste bem atenção. Jesus chega lá em Betânia, na casa de Marta e de Maria. Ele não chegou quando estava doente, não chegou no velório, mas chegou depois de 4 dias. Uma pessoa inteligente ia dizer o quê? Graças a Deus que o Senhor chegou. Vamos lá onde está meu irmão, vamos resolver o problema. Não, mas a alma queria gritar. Ah, pastor, não adianta se eu vir aqui. Se eu tivesse vindo aqui, minha alma não tinha morrido. Se eu tivesse vindo aqui, ó, meu filho tinha sarado e tal e tal. A alma começa a gritar. Pessoas mal resolvidas falam demais. E a gente às vezes não pode ter esse tipo de gente na nossa equipe. Pessoas mal resolvidas, irmão, é como uma laranja podre dentro de uma caixa. Ela apodrece as demais. Então a gente precisa entender uma coisa. Jesus chegou na casa de Marta e de Maria. As duas estavam com problema de alma, cheio de sentimento. Duas coisas que colocam você na zona de isolamento: sentimento e emoções, e problema de alma.
Eu recebi uma família na nossa igreja, que são pastores. E eles assumiram uma igreja. E a igreja era toda preta. E aí eles chegaram lá na minha casa e disse assim, me deram uma igreja toda preta. Cheguei lá, parecia uma boate e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu falei assim. E aí eu falei assim, eu vou dar uma igreja para vocês cuidar. Aí eu dei a igreja para eles da Zona Sul. Uma igreja amarela, bonita, bem bonita mesmo. Cadeira estofada, investimos 70 mil. Só que a sede é preta, igual a de vocês. Eu falei, no dia que ele pisar lá, eu quero ver qual vai ser a resposta. Aí fui lá na igreja, ficou a igreja linda e tal. Falei, a sede também é bonita, vocês vão gostar. Quando eles chegaram lá, parede toda preta assim. Aí foram lá para minha sala tomar café. Aí, primeira palavra, aqui eu não senti o que eu senti lá, aqui eu senti paz. Falei, aqui não é que você sentiu paz, é problema de alma. Qual é a diferença de ser preto ou ser branco? Na macumba é branco e ninguém reclama. Meu Deus. O problema é que você quer falar só, o problema é que você quer criticar. Pessoas mal resolvidas, ela quer colocar as emoções dela em cima de alguém. Olha o teu irmão, diga, resolve teus problemas. Ei, pastor é para dar destino profético, não é para liderar a emoção de ninguém não. Ei, você quer liderar a emoção, procura um psicólogo, você está no lugar errado. Igreja é para quem quer caminhar no profético. Você está entendendo? Então é isso que a gente precisa entender. E os problemas acontecem tudo pela palavra. E aí o que é que acontece? Aí levei essa turma comigo, terça-feira em Volta Redonda. Não, lá não é só a parede, é o teto, tudo preto também. E aí eu disse assim, poxa, lá eu senti a presença. Falei, também é um problema de alma. Vocês têm que se resolver com vocês. O problema não é a cor da parede, o problema é você mesmo. Então a gente precisa entender essas coisas. Que a gente está perdendo um monte de coisas por causa que a gente é mal resolvido com a gente mesmo. Olha o teu irmão e fala, resolva a sua vida com você mesmo. Você está entendendo? Tem um monte de casamento que está dando errado porque você está cheio de problema e achando que é o teu marido, é você. O problema não é tua esposa, é você. Você tem que se resolver. E uma pessoa bem resolvida, ela não tem tempo para picuinha. É como a bispa diz, ela é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, na estação certa dá fruto. Quem está plantado dá fruto. Preste bem atenção, olha o que diz o Salmo, não sei se ele consegue colocar ali, o Salmo de número 92, versículo 13. Salmo 92, versículo 13 diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Olha o teu irmão e diga assim, se tiver plantado, vai florescer. Olha só, pastor, esta cidade de São José dos Campos tem muita praça. E esses dias eu estava indo abastecer o carro e passei por uma via e tinha vários pés de manga. E eu vi aqueles pés de manga carregados, pé de abacate. E eu falei assim, meu Deus, no meio da rua. E aí Deus falou, sabe o que comigo? Ninguém cuida, ninguém rega, ninguém aduba, mas quando chega a época, começa a frutificar. Se você for igual a essa árvore, irmão, se prepare. Você vai frutificar. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa se resolver. E quando a gente se resolve, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Olha só, o slide número 5 diz assim: o mistério dos 7 dias da semana. Isso é forte. Primeiro, Jesus repreendeu o vento. Irmão, preste bem atenção. Toda vez que o vento bater na tua casa, você não tem que arrumar confusão não. Sabe o que Jesus disse para o vento? Cala-te. Olha o teu irmão e diga, cala-te. Aquieta-te. Ele olhou para a tempestade. Enquanto tinha um tanto de gente desesperado, ele usou a palavra e disse, cala-te e aquieta-te. Na hora da tempestade não é hora de tomar decisão, é hora de calar, é hora de se aquietar.
No meio da tempestade, seus discípulos fazendo aquele alvoroço, e ele, com uma tranquilidade, disse: aquieta-te, cala-te e aquieta-te. E Jesus disse ao mar: acalma-te e cala-te. Quando a tempestade chegar na tua casa, acalma-te e aquieta-te. E aí você vai ter sucesso. Preste bem atenção. O que sai da tua boca é tão violento que você pode levar uma turma para cima, ou você pode colocar uma nação para baixo. A responsabilidade é muito séria. A Bíblia diz que havia 12 espias. E esses 12 espias foram espiar a terra. Só que 10 voltaram com relatório negativo. Tinha 2 milhões de pessoas aguardando esse relatório. E quando aqueles 10 chegaram e disseram: lá é terra de gigante, eles são mais poderosos do que nós, já está dominado, não adianta a gente se esforçar. Eles jogaram um balde de água fria naqueles 2 milhões de pessoas. Só que chegam 10 com relatório negativo. Diga: 10 com relatório negativo. Mas chega 2 agora, na força de um touro selvagem, na fúria de uma leoa parida e na determinação de uma leoa que pega a tua presa e não larga enquanto não bebe a tua última gota de sangue, trazendo um cacho de uva nas costas e dizendo: a terra é boa, Deus entregou para nós, é hora de levantar a cabeça, é hora de ir para cima, para de mimimi, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se essa palavra é para você, aplauda o nosso Deus bem forte. Não é hora de parar, é hora de prosseguir. Aleluia. Olha o teu irmão e diga: quem caminha não entende quem voa. Você tem que entender isso. Quem caminha não entende quem voa. Você nunca vai ver águia andando com tartaruga. Então você precisa compreender isso. Eles chegaram com um relatório negativo para entristecer. Ei, se a palavra que vai sair da tua boca vai entristecer alguém, cala-te. Olha o teu irmão e diga: se o relatório que vai sair da tua boca vai entristecer a igreja, cala-te. Diga: se o relatório que vai sair da tua boca vai destruir teu casamento, diga: cala-te. Meu Deus. Irmão, você com a boca fechada, você vai fazer grandes coisas. Então a gente precisa compreender isso. Quem caminha não entende quem voa. Ei, você precisa de andar com pessoa que está na mesma visão que a sua. Olha que coisa forte. Maria engravidou. Isabel, doida para engravidar, ela colou em Maria. O que aconteceu com ela? Engravidou. Não, você não pegou não, né? Até o defunto ressuscitou do outro lado, deu um glória a Deus. Preste bem atenção, é muito forte. Se você quer engravidar, você tem que andar com alguém que já engravidou. Olha o teu irmão e diga assim: se você quer chegar em algum lugar, caminha com quem já está lá. Sabe por que eu fui para Israel? Porque eu colei em quem já foi várias vezes. Preste bem atenção. Ei, colei no pastor Jerônimo, colei em quem já foi. Aí olha só o que aconteceu o ano passado. Eu estava em casa. Pastor Jerônimo, lá da Quadrangular de Belo Horizonte, ele estava indo para Israel. Olhei a minha esposa, a bispo, e disse: ó, nós temos que mandar o talite com o nome das pessoas e os pedidos para Israel. Pastor Jerônimo está indo. Eu vejo uma oportunidade, a gente ir lá no aeroporto de Guarulhos, levar uma oferta de sacrifício, e ele já leva o talite para nós. Eu falei: acabou.
Eu já fiz várias viagens aqui no Brasil, para vários lugares, Nordeste, Sudeste, vários lugares. Mas eu nunca tinha pisado em Guarulhos na parte internacional. Irmão, é uma outra geografia dentro da mesma geografia que é Guarulhos. Vou te contar o segredo. A primeira vez que eu piso no aeroporto, na ala internacional, é para mim entregar uma oferta de sacrifício para quem está indo para Israel. Quando eu entreguei a oferta de sacrifício na mão do pastor Jerônimo, ele disse: a semente está indo na frente, você está indo logo atrás. Eu entreguei a oferta de sacrifício em maio. Dia 2 de dezembro, eu acordo às 4:02 da madrugada. Tive um sonho que eu andava por Israel, andando lá mesmo, no sonho. E aí eu sento na cama, falo: poxa, eu estou ficando maluco, cara, estava andando lá mesmo. De repente, um amigo liga para mim, o Léo, pastor Léo, lá de Belo Horizonte. Eu disse: Léo, você é doido, ligando para mim uma hora dessa? Você está não, tá em BH? Ele falou: não, rapaz, que eu estava aqui no muro e Deus pediu para me ligar para você. Eu falei: você está de onda, que eu estava sonhando que eu estava andando aí agora. Ele falou: então eu vou morar. E ele orou comigo. Quando ele termina de orar, eu escuto uma voz: arruma a mala, que eu vou te levar ainda esse ano para Israel. Mas disse: mas como, gente? É dia 2 de dezembro, falta 29 dias para acabar. E a voz fala: eu criei o mundo em 7 dias. 29 dias para mim é tempo demais. Preste bem atenção. Dia 19 de dezembro, estava com os pés na ala internacional do aeroporto de Guarulhos, embarcando para Israel. Sozinho. Passei na Turquia, fiz um passeio e fui para Israel sozinho, irmão. Foi o próprio Deus que me levou. Fui em lugares lá que eu conversei com gente que vai em caravana, que nunca foi. Falei: cara, eu nunca fui nesse lugar. Mas fui na divisa do Líbano. Eu fui em lugares lá, irmão. Quando eu cheguei no Monte Carmelo, a capa de Elias estava rodando. Eu quase morri lá sozinho. Quando eu cheguei no Jordão e fui batizado lá por um africano, eu vi o céu aberto. Irmão, fiquei doidão lá sozinho. E aí, quando eu saí para ir para Israel, eu disse para a igreja: Deus falou que eu estou indo buscar chuva, a chuva de Elias, porque eu estava pregando num domingo na igreja, e quando terminou o culto 11:30 da manhã, pastor, Deus falou: olha a chuva. Eu falei: mas que chuva? A chuva. E eu falei para a igreja: gente, olha a chuva. O pessoal falou: pastor, você está ficando doido, está chovendo? Não, ao sol. Eu falei: a chuva. Quando nós fechamos a igreja, Deus fala assim: passa o dia comigo. Aí fui para a igreja 7, fiquei lá sozinho. Quando deu 2 horas da tarde, o tempo fecha. Irmão, o telhado é novo, é de laje. Começou a chover dentro da igreja. Liguei pro povo, falei: gente, tá dando enchente na igreja aqui, ó. E depois disso, Deus me levou para Israel. E Deus começou a fazer um tanto de coisa na nossa vida. Olha o teu irmão, diga assim: eu não caminho pelo que eu vejo, sou resultado daquilo que eu creio. Olha o que diz a Bíblia: assim como eu pensei, aconteceu. Assim como eu profetizei, se tornou realidade. Diga assim comigo: assim como eu pensei. Não, mas desse você não está pensando nada, mas só diga: assim como eu pensei, aconteceu. Assim como eu profetizei, se tornou realidade. Diga: o homem cabeça, a mulher cabeça, projeta coisas grandes, e os teus projetos se mantêm de pé. Vale um aplauso para Jesus? Então preste bem atenção. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Está entendendo? Agora, para Deus cumprir a colheita, olha o teu irmão e diga assim: você não pode ter o espírito de Caim. Olha o que diz aqui no próximo slide. Caim matou Abel e tornou assassino. Por causa disto, Deus diz: você vai plantar e nunca vai colher. Você sempre será cauda e nunca será o quê? Por quê? Porque ele derramou o sangue do irmão. Quando você derrama o sangue de alguém, a terra se torna inimiga de você e da tua semente.
Quando você derrama o sangue de alguém, a terra torna-se adversária de si próprio. Olha que coisa violenta. Aqui diz que ele ia plantar, mas ele nunca ia colher. O próximo slide diz assim: todo homem que odeia falar mal, calúnia, denigra a imagem de outro homem, é assassino e não tem nele a vida eterna. Quando você denigre alguém, quando você fala mal de alguém, você é uma pessoa que não tem a bênção de Deus. E quando você escuta quem fala mal, você se torna a mesma pessoa. Sabe o que Deus fala para aquele que está de pé? Para ele se cuidar, para ele não cair. Deus não fala que você é super-herói. Então preste bem atenção. Eu tive a oportunidade de ir lá em Israel, ficar um dia inteiro sentado com um rabino. E ele me contou o segredo. Ele disse: se você praticar o básico, você já alcançará o máximo. O mínimo se torna máximo. Igual o pastor Joel disse: com Deus menos é mais. Vai pro teu irmão, diga: com Deus menos é mais. Diga: pastor, essa conta não fecha. Vai pro teu irmão, diga: fecha assim. Pastor acabou de falar de Gideão. Gideão tinha quanto? 32. Ficou com quanto? Perdeu a guerra ou ganhou? Então menos com Deus é o quê? É mais. Preste bem atenção. Aí eu estava com esse rabino, e ele disse assim: uma das piores coisas que o ser humano pode fazer é cometer o pecado de Lashon Hará. Olha que coisa forte. O pecado de Lashon Hará é algo tão violento que isso entristece Deus. O pecado de Lashon Hará quer dizer Lashon, língua, Hará, maldita. Então quer dizer língua maldita. O que é Lashon Hará, apóstolo? É quando você, nos bastidores, começa a falar mal de alguém sem que essa pessoa tenha condição de se defender. É como se você estivesse sangrando essa pessoa e o sangue dela estivesse escorrendo. Preste bem atenção, vou dar um exemplo. De repente você chegou aqui e a igreja está uma benção, você está prosperando. Só que você teve um problema lá na onde você congregou com uma pessoa. E você, por ter problema de alma, você não se resolveu com ela. Só que você viu ela chegar aqui na igreja. Aí você chega aqui, ó, e um dos pastores da igreja diz: ó, aquela pessoa lá já deu problema lá onde eu estava, viu? E essa pessoa aí vai dar problema aqui também. Aí começa. Aí esse pastor que tem mais intimidade com você, ele já cria um bloqueio com essa pessoa. E aí Deus trouxe essa pessoa talvez aqui até para ser curada e se tornar uma coluna na tua vida, só que você preferiu sangrar ela. Aprenda uma coisa. A Bíblia diz no livro de Filemon a história de um homem chamado Onésimo. Ele trabalhava para Filemon. Ele roubou Filemon e fugiu. Só que quando ele foge, ele não muda a conduta, ele continua fazendo coisas até piores. Ele é preso. Só que Filemon era um rapaz que era discipulado por Paulo. Paulo era o pai na fé de Filemon. Só que agora Paulo também está preso. Filemon está numa cela, ou melhor, Onésimo está numa cela. E ele escuta aquela voz, ele diz: eu conheço essa voz. Por que ele conhecia? Porque quando ele trabalhava na casa de Filemon, ele viu o discipulado que Paulo fazia na casa. Só que Filemon nunca chamou ele para um discipulado. Às vezes a gente chama todo mundo de fora e não chama quem está dentro.
E aí ele cometeu erro. E aí ele fugiu, só que agora ele encontra uma oportunidade na cadeia. Ele está numa cela diferente de Paulo. Só que ele está aqui todo dia comendo a palavra, escutando. Até que um dia ele pede para mudar de cela. Ele diz: eu quero ficar do lado desse homem. E quando ele vai para a cela de Paulo, Paulo olha para ele e diz: a partir de hoje eu vou ser seu pai na fé. E ele se torna filho, é discipulado dentro da cadeia. Só que a história vai dizer que a pena de Onésimo é menor que a de Paulo. E ele vai sair um pouco antes da cadeia. Só que ele não tem para onde ir agora. E ele começa a ficar triste. Ele olha para Paulo e diz: eu queria criar alguma situação para mim continuar aqui preso. Porque preso, irmão, nem sempre está atrás das grades. Às vezes é preso na mente. Tem muita gente que está solto e está preso. Tem gente que está preso e está solto. Você sabia disso? Ele não queria sair da cadeia, de tão livre que ele estava. Então ele olha para Paulo e diz: eu não quero sair de perto de você, eu quero continuar servindo. E Paulo olha e diz assim: não, você precisa sair, você precisa ganhar alma, você precisa cuidar de pessoas. E ele diz: eu não tenho aonde ir. E ele diz: eu vou mandar você para a casa de um filho meu na fé, e ele vai te receber. E ele olhou e disse assim: mas quem é o teu filho na fé? Ele disse: Filemon. Ele olhou e disse: não, Filemon não vai me receber não. Eu fiz sacanagem com ele, roubei ele, como que ele vai me receber? E Paulo olhou para ele e disse assim: Filemon está mais curado do que você, meu filho. Ele não vai só te receber, ele vai preparar festa. E a Bíblia diz que quando Paulo manda a carta para Filemon falando de Onésimo, ele escreve algo dizendo assim: se Onésimo ficou te devendo alguma coisa, coloca tudo na minha conta, mas recebe ele como se você estivesse recebendo a mim. Ei, Filemon preparou uma festa para receber Onésimo. Sabe o que é isso? Primeira coisa, quem caminha debaixo de autoridade espiritual não questiona, obedece. A obediência projeta a honra para a sua vida. Tem coisas que você não vai entender e você não tem que questionar, você tem só que aceitar. E Onésimo foi para a casa de Filemon e ele aceitou. Ele não criticou. Então o pecado de Lashon Hará é quando você pega uma pessoa e sangra ela. E quando você sangra essa pessoa, falando mal dela, arrebentando com a reputação dela, o sangue dela cai na terra, e tudo que você planta, você não colhe. Olha o que a Bíblia diz: e o pó volta à terra, o espírito. Então quando você amaldiçoa uma pessoa, você está amaldiçoando a própria terra, porque o pó é da terra. Então não tem como a semente te dar aquilo que você amaldiçoou. Então tem muita gente que está vivendo o que está escrito lá em Ageu: plantaste muito e tem colhido pouco, e o pouco que você colheu, quando você vem me trazer o sopro, e não sobra nada. Preste bem atenção. Esse pecado de Lashon Hará é muito sério. Na hora que o rabino estava conversando, explicando, ele disse: foge de rodas. Sabe o que está escrito lá no Salmo de número 1? Cadê? Salmo número 1, versículo 1. Olha o que diz no Salmo capítulo 1 e versículo 1, para a gente caminhar para o fim. Olha o que diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, sabe o que é escarnecedor? Não é ímpio não, é crente. Essa palavra não é para quem está fora não, é para quem está dentro. Sabe o que é o escarnecedor? É aquele camarada que está com a Bíblia, com o copo da ceia na mão, mas está com o coração estragado, querendo derrubar alguém, arrebentar com alguém, e não quer ver aquela pessoa dar certo. Então você precisa entender uma coisa: você tem que saber o ambiente que você está.
Ei, tem dois tipos de pessoas que estão com você. Uns estão perto e outros estão juntos. Você tem que saber quem é que está perto e quem está junto. Está perto é uma coisa, está junto é outra. Ei, tem hora que você pensa que está todo mundo com você e você está sozinho. Deus provou isso para Gideão. Gideão todo animado disse: meu amigo, você está só com 300, para de fazer festa. Tem hora que você está achando que é o bambambam, você está sozinho na guerra. É uma armadilha do diabo. Então a gente precisa entender quem está perto e quem está junto. Porque o cara que está perto, na primeira dor de barriga que ia acontecer com você, ele foge. Mas o que está junto é igual Ruth. A tua luta é minha luta, a tua guerra é minha guerra, a tua prova é minha prova, o teu deserto é meu deserto, mas o teu Deus é o meu Deus, a tua vitória é a minha vitória, o teu milagre é o meu milagre. Então é isso que a gente precisa entender. Uma coisa é estar perto, outra coisa é estar junto. E a maioria das pessoas que cometem o pecado de Lashon Hará é os que estão perto. Você acessou sua intimidade para esse tipo de gente. Porque quem não acessa a tua intimidade não tem como falar de você. E a maioria das pessoas que vai tacar pedra em você são pessoas que um dia você puxou a cadeira e sentou na tua mesa. Você já reparou que os problemas que você tem são com as pessoas que estão mais perto, e as que estão mais longe quase não te dá problema? E esses dias eu fiquei até bravo quando eu escutei uma mensagem. Quando o pastor Jerônimo disse, ele disse: sabe qual é o pior da gente? É que a gente pega o dízimo dos fiel e prepara a mesa para o infiel. E a gente acha que está tudo legal. Você pega o que é do fiel e prepara o tapete vermelho para o infiel, só por causa do status. Um monte de gente pensa que a igreja cresce por causa de empresário. Mentira, mano. Empresário é o que menos honra a igreja. Quem honra a igreja é assalariado de gente pobre. Só que a maioria dos pastores não tem coragem de falar. Tá entendendo? O cara ganha 100 mil, faz um colabore de 2 para dar 200 à igreja. E a gente põe esse cara na nossa mesa e toda hora está colado na gente, sugando a gente igual um vampiro. Diga: o sangue de Jesus tem poder. É isso. Então a gente precisa entender isso. Essas coisas. Então, próximo diz assim: quando você comete o pecado de Lashon Hará, você destrói 3 pessoas. Primeiro, você. Segundo, quem te ouve. E terceiro, a pessoa que está sendo caluniada. Então a palavra, irmão, ela é muito violenta. A palavra, ela é muito violenta. A gente precisa compreender essas coisas. Por isso que tem pessoas que eu prefiro ficar distante. Eu gosto de ficar de pessoas, ficar do lado de pessoas que têm sonho, projetos e ideias, para a gente impartir disso. Pessoas frustradas só conseguem falar mal de outras pessoas. Pessoas que têm ideia e projeto e que têm sonhos, ela não gasta tempo falando de pessoas. Sempre ela tem uma palavra profética. A pessoa que tem sonho, ela é igual José, até dentro da cadeia interpreta sonho. A pessoa que tem sonho, ela não vê problema. O mundo está desabando e ela está contando sonho. A pessoa que tem propósito, ela é diferente. Agora, para a gente encerrar, olha o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 12. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 12. Não está no céu. Agora versículo 13. E nem tampouco além do mar. Diga: não está no céu. Não está no céu. E nem tampouco além do mar. Nem tampouco além do mar. Diga assim: apóstolo, o que você está querendo dizer? Dos teus sonhos, dos teus projetos. Talvez você chegou aqui achando que os teus projetos estão lá em cima no céu e além do mar.
Mas Deus me trouxe de São José dos Campos para dizer algo para você. Olha o que diz no versículo 14. Porque esta palavra está muito perto de ti. Diga: o meu sonho, o meu projeto está muito perto de mim. Agora fica de pé. Diga: o meu projeto, o meu sonho está muito perto de mim. Aí Moisés perguntou para Deus: aonde está então o meu projeto e os meus sonhos? E aí Deus respondeu para ele: na tua boca, na tua boca, na tua boca, na tua boca. Agora para você entender, a dívida que você está e você não vê saída, olha o teu irmão e diga: está perto de você. Está na tua boca, está no teu coração. O projeto grande que você engravidou e ainda não nasceu, olha o teu irmão e diga: está bem perto de ti. Diga: está na tua boca e no teu coração. Então como que você faz isso se tornar realidade? Quando você libera a palavra. Porque diz assim, o ditado diz assim, que a boca fala aquilo que o coração. Então se o teu coração estiver cheio de coisas boas, a tua boca só vai liberar coisas boas. Então Deus está dizendo assim. Qual que é o nome do pastor? Pastor Marcel. A tua catedral não está longe de você. Aí Deus está olhando e está dizendo: está bem perto de ti. Está na tua boca, está no teu coração. O que você precisa fazer? Profetizar. Profetizar. Usar a palavra do pastor Joel. Pega a lanterna e começa a iluminar o projeto. E coloca a igreja para liberar a palavra. Está na minha boca, está no meu coração. Começa a determinar. Vai lá no terreno, começa a consagrar. O dinheiro já existe, o pedreiro já existe, o engenheiro já existe, tudo já existe. Está na tua boca, está no teu coração. A casa nova, a conversão do marido, a libertação do filho. Em vez de você ficar contando para A, para B, começa a profetizar. Quando Deus levou Ezequiel no vale de osso seco, ele perguntou para Ezequiel: poderá viver esse vale de osso seco? Ezequiel olhou e disse: tu a sabe. Ele disse: profetiza, profetiza, profetiza. E Deus está falando nessa noite: em vez de ficar murmurando, começa a profetizar. Em vez de ficar reclamando, começa a profetizar. Porque o que sai da tua boca tem poder. Preste bem atenção. A palavra tem tanto poder que havia um dos maiores profetas em Israel, e tinha um homem endemoniado, cheio de demônio, por nome de Balaque. E ele não conseguia vencer o povo de Israel. A única maneira de vencer seria corrompendo o profeta, para ele subir no monte e amaldiçoar o povo. Só que Balaão olhou para Balaque e disse: Balaque, não mexe com esse povo. Esse povo é o povo que Deus tirou do Egito. Deus entregou uma arma para esse povo, que ela é violenta. Diga: violenta. E aí Balaque perguntou: mas que arma que é violenta? E aí Balaão disse: a visão. Diga: a visão. Aí você olha e diz: como assim, apóstolo? Como uma visão pode ser violenta? Sabe por quê? Porque o povo que Deus tirou do Egito, eles vê força na fraqueza, vê vida na morte, vê luz na escuridão, vê prosperidade na miséria, vê caminho no deserto. Então preste bem atenção. Quando você tem essa visão, a tua vida muda. A tua vida muda. Então é isso que Deus está colocando dentro de você. E outra coisa que Balaão disse para Balaque: Balaque, não mexe com esse povo, porque contra esse povo não vale encantamento. Olha para o teu irmão e diga: contra a tua vida não vale encantamento. Diga: não tem esse negócio de macumba, não tem vela vermelha, não tem vela preta, não tem vela amarela, não tem terra de cemitério, não tem um raio que o parta, porque aquele
que ele tirou do Egito, ele disse: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Enquanto você está aqui, em volta da tua casa tem uma roda de fogo, uma roda do sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Para de conversa, que o teu projeto não deu certo por causa de macumba. Contra a tua casa não vale encantamento. Há poder no sangue de Jesus. Você está debaixo do sangue, você está debaixo do sangue. Coloca a mão na tua cabeça agora e vai declarando: eu estou debaixo do sangue de Jesus, eu estou debaixo do sangue de Jesus. Contra a minha casa, contra a minha família, não tem encantamento, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem olho gordo, não tem inveja. Eu vou prosperar, eu vou prosperar, eu vou prosperar. Pode colocar meu nome na boca do sapo, debaixo do aguidar, debaixo da marofa. Eu estou debaixo do sangue, eu estou debaixo do sangue, eu estou debaixo do sangue. Acabou. Então você precisa entender isso. Há poder nas suas palavras. Pega as suas palavras e começa a profetizar. O diabo queria atrapalhar o milagre de Abraão. Abraão estava em paz com o filho. No meio do caminho, um espírito pega o filho e ele faz uma pergunta para o pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, onde está o cordeiro? Ele olha e diz assim: eu não sei. Ele tinha descido sozinho. Mas quando o filho falou: pai, aqui está o fogo, está a lenha, onde está o cordeiro? Ele disse: está lá em cima esperando a gente. O que você veio buscar já está te aguardando na tua casa. O que você veio buscar já está te aguardando na tua casa. Amém? Você foi abençoado. Então aplauda Jesus bem forte. Minha bispa, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração. E saia daqui equipado com essa arma.